Olá, eu sou Felipe Magalhães, essa é a nossa aula aprendendo sobre microfones. Sou diretor técnico, produtor audiovisual, técnico de áudio, especialista em som direto e som design, e vou falar aqui um pouco para vocês sobre microfones. A gente começa falando sobre a diferença básica que divide os microfones em dois. Então a gente tem assim microfones dinâmicos e microfones condensadores. Dentro dessas divisões, a gente tem diversos tipos de microfones e diversas utilidades para esses microfones. Eu vou começar falando sobre os microfones dinâmicos e um pouco de para que a gente usa cada tipo de microfone. Tem uma variedade grande, eu tenho alguns aqui em cima da mesa, do meu lado, a gente vai falar um a um sobre eles. Só que lembra que assim no áudio não existe uma regra fixa. Eu estou falando aqui as possibilidades, mas você tem N variedades e infinitas possibilidades, certo? Então vamos começar falando aqui sobre um dos maiores clássicos, que é o SM58, microfone da Shure. Esse microfone ele já foi, na verdade, feito, esse modelo, o 58, por diversas fábricas. Então você tem Leson, você tem Superlux, você tem diversos concorrentes hoje da Shure fabricando modelos parecidos. O microfone SM58 é um microfone cardioide dinâmico. O que significa isso? O microfone dinâmico, quando falamos de microfones dinâmicos, são microfones com resistência à pressão sonora. Então, assim, ao deslocamento de ar ao que ele capta, sem distorção. Ele consegue grandes volumes, grandes ganhos, sem distorcer. O SM58 ele é um clássico, muito utilizado para voz, em palcos, e incrível também para microfonação de amplificadores e outros instrumentos. Ele tem um irmão, eu digo irmão porque assim, na hora que a gente olhar a leitura gráfica de frequências desse microfone, é muito parecido com o SM57. O SM57 ele é um microfone dinâmico também, cardioide. Você pode ver que assim, esse no caso vem escrito que ele é dinâmico, vem o símbolo cardioide já nele, mostrando que ele é um microfone também muito poderoso, muito utilizado nos palcos, nos estúdios, para microfonação de caixa de bateria, de sopros, amplificadores de guitarra, de baixo. Ou seja, um microfone muito versátil. Até muitas pessoas aconselham assim, quando eu vou comprar meu primeiro microfone, que microfone eu compro? Ótimos modelos de compra. Porque assim, são microfones com valores de mercado que não são de tão difícil acesso e com uma variedade de utilidade muito grande. Então, nossos dois amigos aqui, SM58 da Shure e SM57. Microfones dinâmicos, cardioides, utilizados para muitas coisas. Para você ter uma ideia, em banda punk, eu já usei o 57 como overall, ou seja, microfone para captar a distância, sabe? Ele vindo assim acima da bateria. Grandes microfones. Do SM57, a gente tem também um irmão, assim, um parente próximo, que é esse carinha aqui. Tá vendo que ele é parecido com o SM57? Se você olhar o corpo dele, tudo muda um pouco aqui a cabeça. Mas as cápsulas são muito parecidas também internamente. É outro microfone dinâmico cardioide. A cápsula desse aqui tem uma sensibilidade maior nos agudos, mas ele é um Beta 57. Esse aqui é um SM57 e esse é um Beta 57. Você percebe, assim, na construção do corpo ele é praticamente o mesmo. Só que nas laterais da cápsula que ele tem um respiro maior de captação. A linha Beta, você vai encontrar ela os 52 para bumbo, você vai encontrar diversos Beta 56 para tom. Sempre tem essa risca azul, que é uma borracha aqui azul, que identifica a linha Beta. Então assim, só de você bater o olho de longe, você consegue identificar
o microfone, certo? Outro microfone também, que é um microfone de entrada, né, que a gente fala, um microfone básico da KG, é o D8000, que é um microfone dinâmico, muito comparado ao SM58, só que o D8000, diferente do 58, ele não é um microfone cardioide. Muitas pessoas acham que pela cúpula redonda, pelo corpo dele, é um microfone dinâmico cardioide. Mas na verdade você tem que ficar atento às figuras polares, né? A como é o desenho de captação de cada microfone. Porque às vezes a gente olhando para o microfone, a gente imagina uma coisa e não necessariamente é isso. Então esse aqui é um hipercardioide. Enquanto o SM58, que é um cardioide, ele é realmente redondo em relação à cápsula, ou seja, super direcional, o hipercardioide ele pega um pouquinho mais longe, então ele tem uma sensibilidade maior. E é um ótimo microfone também para se usar em palco, em estúdio de ensaio, até mesmo para gravação. E vamos ver aqui alguns clássicos agora, que a gente está vendo muito podcast, muita gravação de rádio, né, aparecendo agora em YouTube. Então assim, a gente tem o clássico dos clássicos, que é o RE20, um Electro Voice. Nas rádios antigamente nem se pensava em gravar com outro tipo de microfone. Ele é um microfone dinâmico, com uma captação de agudo incrível e super limpo. Mas ele é um microfone dinâmico assim que aguenta tanta pressão que ele é incrível para bumbo, surdo, muito usado em bumbo, assim, rock and roll com o microfone, usando esse microfone para fazer a microfonação da pele da frente do bumbo, a gente tem uma resposta incrível, né? E a Electro Voice percebeu isso no mercado, né? Essa busca por esse microfone, e fez variações dele com um custo um pouco mais acessível. Então a gente tem um mic que eu vou até mostrar os dois aqui um ao lado do outro, que é o RE27. Você vai ver que ele é muito parecido com o RE20, né? E tem também a mesma capacidade, ele é muito usado para podcast, para as rádios, mas um microfone dinâmico incrível, com uma cápsula grande. Então para instrumentos graves, surdo, bumbo, tons, tem um som incrível. Então aí, dois microfones da Electro Voice. Esse o primeiro lançado, incrível, RE20, e o seu sucessor RE27, que vem aí para poder acompanhar e ajudar o pessoal que não conseguia realmente adquirir um RE20. O RE27 chega para a alegria aí do povo. Outro clássico dentro dos podcasts e rádio, eu vou mostrar aqui ele, o SM7 da Shure, sem a espuma. Todo mundo vê ele com uma espuminha preta aqui na frente, que é um antipop, né? Que faz com que o P, o B, o S perca um pouco para não fique tão acentuado na fala. Isso na rádio, no podcast, é uma coisa muito bem-vinda, né? Então esse microfone ele já vem com essa espuma. E as pessoas acabam não vendo como ele é por dentro e sua cápsula. Ele também tem uma cápsula grande, exposta, que nem o RE20. É um corpo robusto, que a pessoa, enquanto ela está falando, ela pode realmente pegar aqui atrás e movimentar para falar, que não gera ruído. Então isso facilita dentro da rádio, dentro dos podcasts. Ele já vem com um sistema para poder grudar, já como se fosse uma aranha, né, para poder rosquear ou no braço, que é utilizado na mesa, ou no pedestal, e a parte aqui, o plug XLR. O plugin XLR vem à parte, com um cabo bem resistente, sendo um microfone incrível, porque assim, a durabilidade desse microfone é sensacional. O custo dele não é tão barato, né? Hoje a gente fala em torno de R$2.500, R$3.000, você encontra esse microfone, mas é um microfone incrível. Usado também para gravação de voz, música mesmo, né? Não só rádio, podcast. E é possível ser usado em instrumentos também sem problema nenhum.
Temos outros microfones aqui, que assim, eu trouxe esses daqui porque são microfones que assim, as pessoas duvidam um pouco, dizem que não são tão profissionais. Esse é um Superlux, o Pro 218A, e esse aqui é um OSP, um microfone de bumbo. Ele é similar ao SM52, também similar ao D112 da KG. O SM52, o PG52, são microfones da Shure de bumbo, que são clássicos utilizados em palco, gravação de estúdio, você vê eles em todos os lugares. Esses mics são microfones similares, também cardioide, que tem uma leitura de grave impressionante, então suportam, instrumentos graves. De novo, um bumbo, um surdo, um tom mais grave, ou até mesmo você amplificar, às vezes um amplificador de baixo, você microfonar um amplificador de baixo, é interessante, dependendo do som que você quer tirar. Você tem que pensar que assim, a leitura de frequência dos microfones, de acordo com o que você quer captar, ou seja, o resultado que você quer chegar, é que vai ser a combinação perfeita. Não existe, esse microfone só é utilizado para isso. É uma variedade de possibilidades. Desde que você dê chance para você experimentar, testar, ouvir. O importante é ouvir, E assim, lembrar que nos microfones, se falar assim, eu tenho um SM58, então o som vai ser perfeito. Eu vou gravar uma voz, vou gravar um tom e vai ser o melhor som que eu vou fazer. Não é assim, É importante o microfone no processo, mas a gente tem que lembrar que assim, a emissão sonora começa na fonte. Ou seja, o músico, o instrumento que o músico escolhe, antes de chegar no microfone é muito importante. Se você tem um péssimo músico com um ótimo instrumento e um ótimo microfone, você não tem um bom som. Então você tem um bom músico, um ótimo instrumento, um bom microfone, você tem um caminho para um bom som. Mas não significa que você tem um resultado final bom também. Porque o caminho inteiro é importante. O que eu quero dizer com isso? Você tem que pensar em todas as peças do seu processo. Então, o músico, o instrumento, o microfone escolhido de acordo com o instrumento e a sonoridade que você quer, um bom cabo com bons conectores, plugados a um bom pré de amplificador, chegando numa DAW final, ou seja, num sistema de gravação, que seja um gravador de rolo, seja um Pro Tools, um Reaper, não importa o que você está usando, desde que o caminho inteiro seja respeitado, ou seja, tudo seja feito com uma qualidade mínima para que você consiga um resultado legal no final, certo? Então assim, aqui a gente falou sobre o conjunto de microfones, que são microfones dinâmicos, microfones muito utilizados no nosso dia a dia, para palco e amplificação de instrumentos. Então esses foram os microfones dinâmicos que eu trouxe para vocês conhecerem um pouquinho. A gente vai passar agora a falar um pouquinho dos microfones que estão aqui em volta, que vocês estão vendo, que são os microfones condensadores. São microfones que são um pouco mais sensíveis que os microfones dinâmicos. Ou seja, eles têm sensibilidade de captação nos agudos e com uma distância de captação também um pouco maior. Eles conseguem captar o ambiente. Temos microfones condensadores de diversos tipos e tamanhos de cápsulas diferentes. A gente vai começar falando um pouquinho sobre o 184. O 184 é um microfone da Neumann, que é uma marca alemã muito conhecida. Esse microfone é um microfone cardioide, conhecido como charutinho. Um ótimo microfone para captação overall de bateria e instrumentos. Ele tem similares, microfones que são utilizados para a mesma coisa que ele, como os Brewers, os Wetworks, os Gefios. Tem também da linha Shure, o SM81, o PG81. Esses mix são muito utilizados tanto para overall de instrumentos, quanto em orquestras também. Eu trouxe, na verdade, aqui os dois extremos. O 184 da Neumann e o D8000
da Behringer, que é um microfone condensador, cardioide também, com uma cápsula pequena. Você vai ver esse microfone também de outras marcas com esse mesmo formato sendo utilizado para chimbal, para over, microfonar amplis à distância, fazer ambiente de sala. E ele é um microfone muito utilizado para fazer leitura de ambiente, utilizar os seus softwares de leitura de ambiente para você fletar o seu PA com microfones desse. São muito utilizados. Tem alguns DBX, que o pessoal gosta bastante, que tem exatamente o mesmo formato. Só tem uma qualidade melhor, no sentido de durabilidade. Esse mesmo é um microfone que já tem mais de 10 anos. E aqui a gente tem outros microfones, que são os considerados cápsulas largas. Vocês vão reparar que são microfones que o corpo dele é maior. Aqui tem o Neumann TLM-103. Da Neumann é um dos microfones de entrada, sendo um microfone acessível e com uma qualidade incrível. Já gravei muita voz, piano, violoncelo com esse microfone, tendo resultados incríveis. Esse microfone linkado a um Avalon, a um Draumer, a um Millenia, você consegue resultados sensacionais. E tem aqui alguns outros microfones que são talvez menos conhecidos, mais simples, mas que você consegue resultados sensacionais também. Aqui é o Violet. Esse aqui é o Black Knight da Violet. Você consegue ver a cápsula realmente exposta, assim, dá para enxergar a cápsula. Ela tem um barato aqui na cabeça do microfone que você consegue mexer a cabeça do microfone para você direcionar para onde você quer fazer a captação. Isso é legal para mínimos detalhes, assim você conseguir chegar às vezes em lugares que os outros microfones podem ter um pouco mais de dificuldade. Esse microfone tem uma curiosidade, que ele é feito pelo mesmo cara que produziu os microfones Blue, do Jay-Z, né? Ele desenvolveu esses microfones Violet depois de vender a fábrica. Outro microfone ótimo, de preço acessível também, incrível para você usar como overall de bateria, percussão, gravar instrumentos de sopro, fazer over de amplificadores. Esse aqui é o 4033 da Audio-Técnica. É um microfone pequenininho, fácil de levar para os lugares e com uma cápsula que tem uma durabilidade incrível, né? Aqui atrás a gente tem esse mic, que ele é um pouquinho maior, é um Groove Tube, é um 55 da Groove Tube. Ele já tem chaveamentos, né? Então assim, ele tem menos 10 dB e do lado de cá ele tem um corte de grave. Isso, o menos 10 dB já é uma atenuação, né? Você diminuir no microfone, ou seja, às vezes a saturação não está acontecendo no seu pré, ela pode acontecer direto no microfone. E você conseguir cortar essa saturação antes de chegar no seu pré-amplificador. Então você consegue diminuir, ou seja, descer 10 dB no próprio microfone. Esses microfones todos que eu falei até agora, todos são cardioide, certo? Mas temos microfones condensadores hipercardioide, bidirecionais, que são os figuras 8. Temos os Omni, ou seja, que captam 360 graus, que são microfones cada um para a sua devida função, utilidade. Na verdade, assim, depende, de novo, do que você quer captar, qual o resultado final que você quer ter, que ambiência você quer presente, né? Eu já usei muito, por exemplo, 2 TLM-103 nas cordas do piano e 2184 em cima dos martelos. E você poder regular no piano o quanto você quer de ambiência das cordas e o quanto você quer de ataque dos martelos. Então você pode brincar com os microfones nesse sentido. Eu deixei esse AKG aqui, um Perception, que é a linha mais simples da AKG, né, para falar para vocês que ele tem mais funções. Esse aqui é o 420 da AKG. Ele tem as mesmas funções de um 414. Ou seja, ele tem o chaveamento aqui na frente,
onde você pode usar a cápsula da forma como você deseja. Então você tem um figura 8, você vai estar usando a cápsula dos dois lados. Você pode chavear para o centro, tendo um cardioide, ou seja, captação na frente, cancelamento direto atrás. Na parte de trás, você tem mais dois chaveamentos. Um onde você tem menos 20 dBs, ou zero, e você tem de novo um corte de graves. Então é um microfone muito versátil da linha de entrada da KG. Se você tiver como comprar um microfone, você tiver na possibilidade de gastar, investir um pouco mais, você compra um 414, que é um microfone para vida. Você vai comprar um microfone que assim vai durar, você vai passar de herança para os seus filhos. Então esses são os microfones condensadores que eu trouxe para vocês agora para a gente analisar. Lembrando que assim existem muitas marcas diferentes de microfones condensadores e muitas possibilidades. Existem microfones de fita, microfones de ribbon, né? Existem microfones valvulados que vêm com uma caixa à parte e diferentes formas de captação. Eu trouxe, inclusive daqui a pouco a gente vai falar sobre captações, eu trouxe 3 microfones Black Knights que você pode utilizar eles de formas diferentes. E você pode também associar aos seus microfones condensadores microfones dinâmicos. Muitas vezes, numa captação de voz, você usa um microfone condensador associado a um microfone dinâmico. Então, por exemplo, um TLM e um RE20 para captar uma voz. Então você consegue ter as nuances dos melhores momentos dos microfones para você trabalhar na sua mixagem. E assim, como eu disse no início, os microfones condensadores, eles têm essa questão deles têm uma sensibilidade muito maior. Então quando você está gravando voz, você está gravando coro, próximo dele, é interessante você ter possibilidades de você utilizar antipops, que falam, né? Então assim, ou widescreen, né? A nossa telinha aqui. O antipop, você coloca ele sob o microfone, protegendo a cápsula, ajudando a diminuir a quantidade de P e B que você tem na sua captação, ou a similância, a quantidade de S's. O antipop funciona da mesma forma. Você prende no seu pedestal e leva à frente do microfone, né? Podendo usar tanto na frente do condensador, na frente dos pequenos condensadores, não importa. Facilitando e limpando a sua captação. Além de proteger a sua cápsula que é exposta das pequenas gotículas durante a fala e o canto. Eu vou mostrar uma curiosidade para vocês. Eu trouxe aqui para vocês o VP88, um microfone estéreo. Ele tem 2 cápsulas e 2 chaveamentos que é possível você trabalhar a captação dele. O cabo dele, inclusive, ele é multipino, ele não é 3 pinos como qualquer XLR comum que vocês veem. E ele sai 2 cabos XLR. Então ele já tem o LR saindo do próprio microfone. Você ocupa 2 canais para usar esse microfone. E é um microfone utilizado para overall de bateria, de percussão. E eu uso muito para fazer captação de Foley. Você captar ruídos na rua, batida de porta, ruídos para você fazer sonorização para um teatro. E tendo essas 2 cápsulas, você tem várias possibilidades. E ele ainda tem um barato que ele tem a possibilidade de, abrindo ele, você colocar uma pequena bateria e não precisar usar o Phantom Power. Esses são os nossos microfones condensadores. A gente vai falar agora um pouquinho sobre microfonação. Temos aqui um amplificador de guitarra da Marshall. E para microfonar ele, vamos utilizar 2 microfones. Um TLM da Neumann, um microfone condensador, cardioide. TLM 103. Eu vou usar ele na parte de trás do ampli, posicionado com uma certa distância, direcionado ao centro do ampli.
Para que esse microfone? Para uma captação de graves, a sobra do ampli, que muitas vezes a gente não percebe, mas a gente ouve essa reflexão de graves. E o clássico SM57 na parte da frente. Muita gente fica na dúvida, né, quando encontra uma caixa com 4 falantes, aonde microfonar, aonde posicionar o seu microfone. Existem várias formas de fazer isso, né? Você pode microfonar um dos falantes, então você encontra um dos 4 falantes pelo canto de um dos falantes, posiciona o microfone de forma reta, direcionada à sua fonte sonora, e temos uma captação completa de um ampli. Você pode ainda colocar um terceiro microfone duplicando um TLM-103 para pegar a ambiência, a distância do ampli, sempre tomando cuidado para que ele não tenha distorção, porque aqui você tem um volume muito grande, uma pressão sonora muito alta para um microfone muito sensível. E ainda tem a possibilidade de você usar um direct box e tirar uma saída limpa. Ou seja, na hora que você for plugar a sua guitarra aqui, em vez de você plugar a guitarra direto no ampli, você pluga no direct box, faz a saída do seu direct box para a gravação e o link do direct box vindo para o amplificador. Então você vai estar fazendo uma mandada limpa de som, a sua guitarra, sem o ampli, sem distorção, sem nada. Um microfone dinâmico captando direto o som do falante. Então todas as equalizações, distorções que você trabalhou no seu cabeçote vão estar sendo gravados. E a ambiência, tanto de frente, ou seja, o reverb de sala, quanto a sobra de grave, você vai ter gravada, podendo trabalhar e brincar com isso na sua mixagem. Ver o que você gosta mais, qual sonoridade você quer buscar, né? Isso serve tanto para guitarra quanto para violão, quando você microfona um amplificador. Quando você usa dentro de um palco, aí muda um pouco. Porque quanto mais próximo do falante você tiver, né, às vezes tem muita gente que usa inclusive colado na tela, melhor, porque menos sobra do palco você vai ter nesse amplificador, né? A única coisa que tem que tomar cuidado quando você está microfonando um ampli com 4 falantes é você não querer microfonar o centro. Porque aqui, na verdade, é madeira. É simplesmente estrutura do ampli. Então o seu som nunca vai ser puro, certo? Só se você quiser isso de propósito, né? Como eu disse, não há regras no áudio. Se você quiser um som de propósito feito na madeira, tá tudo certo. Com a onda, né, da internet, youtubers, mesmo as gravações de videogame, né, que a gente vê muito assim, a gente tem microfones com saída P3. Você vê 3 risquinhos. Parece um P2 de fone, assim, só que ele tem 3 risquinhos. O que significa isso? Que ele é um lapela que funciona direto no celular. Você pode plugar direto no seu computador e gravar com ele. Essa foi a nossa aula aprendendo sobre microfones. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no nosso canal e ative o sino aí para acompanhar as novidades. Até mais!